Vamos falar agora de assuntos internacionais. Que a França, como você sabe, diz não à extrema-direita, em um resultado surpreendente pelo menos para a grande maioria das pessoas. O bloco de esquerda Nova Frente Popular, NFP, obteve a vitória no segundo turno das eleições legislativas, seguido do grupo centrista do presidente Emmanuel Macron, e deixando em terceiro lugar os radicais do Reunião Nacional de Marine Le Pen, partido vencedor do primeiro turno. Como nenhum grupo obteve a maioria absoluta de 289 dos 577 assentos, o parlamento fica dividido com 3 blocos opostos, com plataformas bem diferentes e sem tradição de trabalho conjunto. Ou seja, a expectativa é de muita turbulência política pela frente na França. E sobre isso, eu quero ouvir agora o jornalista e escritor Franciel Cruz, a quem uma vez eu chamei de intelectual performático, mas que hoje eu tenho que chamar de profeta baiano. Muito bem, muito boa noite, Franciel. Seja muito bem-vindo. E é o profeta baiano porque foi um dos únicos, se não o único analista brasileiro a prever, com uma semana de antecedência, que a direita não venceria na França. Explica pra gente, Franciel, o que você viu nesses búzios, Franciel? Então, eu poderia dizer que é o tempero baiano, mas eu vou recorrer a Paulo Emílio Salles Gomes, que ele dizia que o papel do profeta, o dever do profeta é profetizar, não é acertar. Mas assim, falando sério agora, Carda, o que ocorre especificamente, o que ocorreu especificamente na França, creio eu, foi uma espécie de alvoroço, né, antes de ter os resultados. Porque a França tem a peculiaridade, né, regional, lá da França, que o segundo turno pode ser disputado por triangulares e até 4 candidatos. Então, quando saiu o resultado das eleições no primeiro turno, as pessoas ficaram alvoroçadas. Ah, a extrema-direita ganhou, tal. E aí eu parei, né, tive um pouco de calma e fui analisar não analisei os 577 distritos, mas fui analisar o resultado de grosso modo como é que estava. Então eu sabia que, por exemplo, iriam ter 304 triangulares, né, 3 partidos disputando. Na noite do primeiro turno, Jean-Luc Mélenchon deu entrevista, que é o líder da França Insoumise, deu entrevista dizendo que todos os candidatos do partido dele, de esquerda, iria retirar as candidaturas, independente de quem estivesse lutando contra Le Pen. Ele iria apoiar. E disse isso de forma clara e contundente. E, claro, também que não exigiu, mas jogou a bola para Macron. E aí, pronto, aí eu falei, olha, aí nesse caso específico, aí você já tem uma mudança de patamar, porque a gente tem que voltar um pouco, né, para fazer esse tipo de profecia, digamos assim, mas no caso de análise, porque você tem que analisar a história e a conjuntura, a gente tem que analisar, tipo, como é que começa essa onda e como é que começa esse cordão sanitário. E isso remonta, pelo menos, a mais de 20 anos, quando o pai de Marine, né, o fundador da Frente Nacional, que na época era a Frente Nacional, o radical Le Pen mais miserável de todos, chegou ao segundo turno, né, na França, e aí criou-se contra Chirac, aí há uma ironia na história, já eu digo qual, criou-se o que se chamou cordão sanitário. Então Chirac acabou no segundo turno, Jacques Chirac, com mais de 80% dos votos, porque todas as correntes se reuniram no cordão sanitário. E de lá para cá, esse cordão sanitário, o cordão civilizatório, sempre aconteceu. Então a primeira coisa que eu analisei foi, historicamente, foi isso. Né? Eu falei, olha, o cordão sanitário vai ocorrer. Claro que aí houve uma fissura, e aí eu disse da ironia. Qual foi a fissura? Eric Ciotti, que é do Partido Republicano, né, que foi o partido beneficiado originalmente, não, na época não existia ainda o Partido Republicano, mas era a União para o Movimento Popular, que foi fundado por Jacques Chirac, que foi o primeiro beneficiado do cordão de isolamento e que deu origem ao Partido Republicano, acabou roendo a corda, como a gente diz, ou como diria o velho Brizola, costeando o alambrado. E aí se juntou com a extrema-direita, né, de Marine Le Pen. Então, aí o que é que... Outra coisa que eu analisei no dia 30 ainda, né?
ao contrário de todos que ficaram alvoroçados, eu vi que, percentualmente, não estou falando em termos de quantidade de voto, a Reunião Nacional, né, o RN, o partido de Le Pen, tinha conseguido menos votos, em termos percentuais, do que na eleição para o Parlamento Europeu, que tinha acabado de ocorrer. E nessa eleição para o Parlamento Europeu, ela tinha conseguido 31 e 37. Na eleição do primeiro turno, ela não chegou nem a 30. Apareceu com 33 por conta desses votos de Eric Ciotti dos republicanos. As pessoas ficaram alvoroçadas. Só que ali estava já prenunciado um teto, né? Então, ali bastava analisar que estava pronunciado um teto. E eu, agora falando dessa história de profecia, eu fiz num programa, né, de brincadeiras, de boltades, de análise também, eu fiz uma brincadeira e chamei qualquer pessoa para apostar. Eu disse, olha, a Frente Nacional, ao contrário do que apontam as pesquisas, não vai conseguir maioria absoluta, nem pensando que são os 289 votos dos 577. Porque o que ela tinha conseguido de grandioso, já tinha sido no início, ali que tinha conquistado 38 cadeiras, mais um do Eric Ciotti, 39. Então o resto ali, agora ela ia ter que suar sangue por cada distrito, especialmente com a renúncia da esquerda, que não foi também correspondida no total pelo partido de Macron. Mas, independente disso, o fato é que dava para se analisar a partir dali que ela ia ter que enfrentar todas as outras forças, e foi o que acabou ocorrendo. E eu falei, se o centrão, né, centrão, forma de falar, mas se o centrismo lá de Macron tivesse um pouco de generosidade, como a esquerda teve, a sova ia ser maior, né? E eu disse ainda, eu fiz outra profecia, eu falei, a esquerda vai acabar na frente, né, na dianteira da extrema-direita por conta disso, né? E por conta do histórico também, do que a esquerda vinha tendo, especialmente a França insubmissa. Porque se você pega 17, a eleição presidencial 17, Mélenchon já teve quase 20% dos votos. Ficou 5 pontos atrás de Macron, que acabou ganhando as eleições no segundo turno para o Le Pen. Ele tinha ficado em quarto lugar. E em 22, a mesma coisa. Franciel, palavras de profeta mesmo. Você está com aparência de profeta também, viu? Não sei se já te disseram, mas você parece um profeta mesmo. E deixa eu te perguntar o seguinte. Não te ouvi. Você falou alguma coisa... Meu projeto era fazer o Beato Salu na remontagem de Roque Santeiro. Aí por isso que eu fiz eu estou com essa aparência. Desculpe. Beato Salu, legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, Franciel. Na Inglaterra, a gente teve essa surpresa para todo mundo, menos para você lá na França. E na Inglaterra a gente vê também que o Partido Trabalhista ganhou, depois de 4 eleições, me parece, finalmente o Partido Conservador está deixando o poder, né? E aí eu pergunto para você, a gente estava, todo mundo, eu acho que tinha uma ideia de que a Europa estava virando à direita. E, de repente, vitória do Partido Trabalhista lá, contundente, vitória na França também. A vitória, como é que você vê esse rumo da Europa politicamente? Ia para a direita, mas não vai mais. A Europa está virando para a esquerda, inverteu os sinais, tipo mão inglesa, mudou lá, vai no sentido diferente do que todo mundo esperava? É um movimento que tende a se espalhar para o resto da Europa? Creio que cada caso é um caso. Eu acho que a França deu uma guinada à esquerda. A Inglaterra eu não considero por conta do líder do Partido Trabalhista, porque ele fez o expurgo da ala esquerda do Partido Trabalhista. E se for pegar numericamente, aí é uma coisa que é para ser analisada, ele acabou tendo menos votos do que o antigo líder, Jeremy Corbyn, que acabou sendo candidato pelo Independente e venceu até o próprio candidato do Partido Trabalhista no distrito dele. Mas, de algum modo, do ponto de vista simbólico, conforme você está dizendo, há, obviamente, esta mudança de perspectiva, né? Acaba-se o choro e ranger de dentes e entra uma perspectiva de esperança para quem quer combater, digamos assim, o retrocesso, né? Então, de algum modo, é óbvio que a conquista, por exemplo, ele teve praticamente o mesmo voto do Partido Trabalhista quando estava à esquerda, mas conseguiu mais do que o dobro de cadeiras, por conta da representatividade. A regra do jogo, é essa mesmo. O que ocorreu lá na Inglaterra foi que a extrema-direita
a direitona, etc., não conseguiam se reunir. Então, o partido de extrema-direita de lá teve 17% dos votos, conservadores 25%. Se você for somar, vai dar 42%, que foram os votos de Boris Johnson. Eu já ia dizer Boris Yeltsin, porque eles se parecem em loucura e em aparência, né? Mas eram os votos de Boris Johnson, né? Então, aí, se tivesse juntos, a esquerda teria sido, o Partido Trabalhista teria sido fragorosamente derrotado. No caso específico lá, é porque não houve a união, né? Eles saíram desunidos, e, por exemplo, é o que ocorreu na França nas eleições passadas, na primeira eleição lá de 2002, quando o pai de Marine Le Pen conseguiu ir para o segundo turno, porque a esquerda saiu toda fragmentada e ocorreu isso. O que agora a esquerda teve a sabedoria de se unir e conquistar essa vitória na França, que eu reputo de extrema importância.